Vamos falar nessa aula sobre definição de metas e objetivos. É fundamental, independente do tipo de campanha, do tipo de ação que você esteja fazendo, é fundamental que você defina no início suas metas e objetivos com aquela ação que você vai fazer. Então, seja uma campanha, seja um lançamento, qualquer coisa que você vai fazer, que você vai colocar para rodar no marketing digital, é importante que você defina metas e objetivos muito claros. E é importante que eles sejam específicos e mensuráveis. Por quê? Você precisa medir. Não adianta você criar uma meta que você não consegue medir. E também não adianta criar uma meta que não seja específica, que seja muito abrangente, que você seja muito genérico. Você tem que ser específico e tem que ser mensurável. Então, é muito importante que você defina isso, porque se você começar qualquer ação, qualquer campanha, sem saber quais são as metas, sem saber quais são os objetivos, sem saber para onde você está indo, e pior, se você tiver um time, se o seu time não souber para onde você está indo, vai ser muito difícil alcançar o resultado que você deseja. Então, traçar no início da campanha ou da sua ação objetivos e metas muito claras, específicas e mensuráveis, como eu falei, vão te ajudar a alcançar aí de maneira mais tangível esses objetivos e metas que você tem. E aí, para te deixar mais claro aqui, para te ajudar a identificar o que são metas e objetivos, não necessariamente as suas metas e objetivos elas têm relação com a venda. Você pode sim querer mais clientes, vender mais produtos, gerar mais leads, gerar mais conversões, mas você pode também ter metas e objetivos que não estejam necessariamente ligados à venda. Então você pode ter mais leads cadastrados na sua página de inscritos, você pode ter um aumento no tráfego do seu site, você pode ter o objetivo de aumentar os seguidores no Instagram, ou o objetivo de aumentar a sua lista de e-mails, ou o objetivo de ter pessoas no seu grupo no Telegram ou no WhatsApp. Você pode ter o objetivo, de repente, de aumentar a visibilidade da sua marca, de você ser mais relevante. Então, não necessariamente o seu objetivo de determinada ação que você vai fazer são as vendas. E para a definição desses objetivos e metas, a gente utiliza a metodologia SMART. SMART é uma sigla, para 5 palavrinhas que eu já vou te explicar quais são, mas é uma sigla de uma metodologia que é muito utilizada para definição de metas e objetivos. Tá? Então, o que é SMART? SMART é uma sigla em inglês, tá? Para as palavras em inglês, mas eu vou traduzir em português para você entender. O S é de specific em inglês, obviamente, em português é específico. Então, as suas metas e objetivos elas precisam ser específicas. Você precisa ter muito claro o que você quer. Então, eu quero aumentar a visibilidade da minha marca. O que isso significa? Eu quero que a minha marca apareça para mais pessoas. É específico. Ou eu quero mais leads na minha lista de e-mail. É específico. Ou eu quero mais seguidores no Instagram. É específico. Então você quer isso, especificamente isso. O M é de mensurável. Então precisa ser mensurável. Você precisa medir essa meta. Você precisa conseguir medir o avanço que você teve na meta. Porque se você cria uma meta que você não consegue medir, como é que você vai saber que você está avançando ou não na meta? Então ela precisa ser específica e mensurável. Mas ela precisa ser também alcançável. Não adianta você criar uma meta que você não vai conseguir atingir. Então imagina que você tem 5.000 seguidores no Instagram. Você quer aumentar, seu objetivo específico é aumentar os seguidores. Obviamente é mensurável, você consegue medir. Mas a sua meta é aumentar para 100.000. Específica, 100.000. Você tem 5. Você tem um Instagram há 2 anos e você tem 5.000 seguidores. Você quer aumentar para 100.000 em 2 meses. É alcançável? Não. Vai ser muito difícil você bater essa meta. Muito difícil. Porque se em alguns anos você tem 5.000, como é que em 2 meses você vai alcançar 100.000? Então a meta precisa ser alcançável. Não adianta você jogar a régua muito lá para cima a ponto de não alcançar e se frustrar. Então, isso é importante também. Quando eu falei de específico, eu acho que não ficou tão claro, mas quando é específico quero aumentar os seguidores. Ok, mas para quanto? Isso é ser específico. Tá? Então, para que fique bem claro. Além de alcançável, ela tem que ser relevante. O que significa isso? É relevante para você aumentar o número de seguidores no Instagram? Por quê? Então, além de ser específica, mensurável, alcançável, ela precisa ser relevante para o seu negócio. Então, essa meta ela tem que ter relevância no negócio. Senão, se ela não for relevante, para que você vai se preocupar com ela agora? Então ela tem que ser relevante. E além disso, ela tem que ser temporal. Significa que ela tem que acontecer em um período de tempo.
Você não pode começar a meta aqui e não ter um fim. Você precisa definir uma data em que essa meta tem que ser atingida. E essa sua ação, essa sua movimentação para alcance de meta vai acabar. Porque se você deixar aberto, beleza, eu quero ganhar 100 mil seguidores. Em quanto tempo? Não sei. Pode ser daqui 20 anos. Então tem que ter um tempo definido. Relembrando, quando você definir a sua meta e objetivo, ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. É muito importante que você fixe isso, tá bom? E aí, para ajudar você a entender se você está alcançando ou não, se você está chegando perto ou não dos seus objetivos e metas, a gente utiliza alguns indicadores, que são chamados de KPIs ou KPIs, né? Esses KPIs, eles nos ajudam a entender o progresso, a entender se você está andando em direção ao objetivo. Esse KPI significa Key Performance Indicators, então os indicadores chaves de performance. Eles são métricas que você vai utilizar aí para medir o desempenho da sua campanha, desse seu projeto, para saber se ele vai realmente atingir o objetivo que você traçou. Então, alguns exemplos de KPIs, né? Por exemplo, se você está querendo aumentar a quantidade de seguidores no Instagram, um KPI poderia ser o clique no seu anúncio, que leva para o seu perfil. Um outro KPI poderia ser a quantidade de visualização do anúncio. Então, tem mais gente vendo o anúncio ou menos gente? Essa quantidade de gente versus as pessoas que estão realmente me seguindo, tá fazendo sentido? Ou eu preciso colocar mais dinheiro? Ou eu preciso, de repente, mudar o criativo? Então, esses KPIs, essas chave indicadoras, elas nos deixam por dentro do que está acontecendo e nos mostram antecipadamente se a gente está caminhando em direção a bater aquela meta. Então, por exemplo, se a sua meta é ter mais inscritos na lista de e-mails, então você quer 50 mil inscritos. Quantas pessoas estão se cadastrando por dia? E aí, naquela linha de tempo que eu falei antes, você vai entender se você vai bater ou não. Por dia está se cadastrando 5 pessoas. Quanto tempo vai levar para você ter 50 mil inscritos? Esse período que vai levar está compatível com o período que você estipulou? Se não estiver, esse indicador já está mostrando, esse KPI está mostrando para você que você está no caminho errado. Ou você precisa melhorar a página de captura, ou você precisa comunicar melhor no seu criativo, ou você precisa entender se está tendo algum problema ali na captura, no serviço de e-mail. Enfim, você vai investigar através desse KPI antecipadamente para saber se você está caminhando ou não. Então os KPIs, eles são indicadores-chave do que está acontecendo para saber se você vai chegar naquele objetivo ou não, tá? E aí, para você medir esses KPIs, você vai utilizar as ferramentas básicas que você utiliza aí. Então, se você está fazendo anúncio, você vai utilizar a ferramenta de anúncio que você está utilizando, seja no Google, seja no Facebook. Você tem o Google Analytics, que pode também te ajudar se você está fazendo algo em relação ao seu site, né? Seja uma página de captura, seja um blog, você tem o Google Analytics. Você tem outras ferramentas também, né? O Hotjar, que é uma ferramenta em que você pode entender como as pessoas estão no seu site. Você tem a própria Analytics do Instagram ou Analytics do LinkedIn. Enfim, basicamente todas as redes sociais, elas têm ali indicadores que te mostram, né? As visualizações, os visitantes, os cliques. Então, essas informações, esses dados, são os KPIs que você tem que olhar para entender se você está chegando no objetivo, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Reveja essa aula, caso você não tenha entendido muito bem, mas basicamente, resumindo aqui, você não pode começar uma ação, começar uma campanha sem um objetivo muito claro. E esse objetivo precisa ser específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal, ok? Específico, ele tem que ser específico. Você não pode fazer algo muito aberto, muito genérico. Ele tem que ser mensurável. Você precisa saber medir isso. Você tem que medir. Se você não tiver como medir, não dá para ser um objetivo, porque como é que você vai saber se atingiu ou não?
ele tem que ser alcançável. Não adianta jogar a régua muito para cima. Não adianta colocar uma meta muito fora da realidade, você não vai alcançar, vai se frustrar ou vai frustrar o time. Relevante, precisa ser relevante para o seu negócio. Não adianta criar uma meta que não vai ser relevante, que não vai trazer nada para o seu negócio agora, porque daí ela não precisa ser feita agora, pode ser feita em outro momento. Foque no que é relevante, foque no que vai trazer resultado agora. E precisa ser temporal, precisa ser num período de tempo. Você não pode criar uma meta que vai ser para daqui 50 anos, ou que não tem fim. Você não vai acabar nunca, você não vai chegar nunca na meta. Então isso é importante. E fique atento aos KPIs, aos indicadores chave de performance, para saber como você está evoluindo, para que você não chegue depois de 6 meses e veja que não bateu a meta. Você poderia ter entendido muito antes que você não estava caminhando para a meta, ter identificado, mudado a rota e acertado para poder atingir. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula.